Amém. 1 Timóteo. Abra comigo aí a palavra do Senhor no último capítulo, capítulo 6, da primeira carta de Paulo a Timóteo, seu discípulo. Deus tem uma palavra para nós nessa noite, quero compartilhar com os irmãos. Amém, igreja? 1 Timóteo, capítulo 6, vamos pegar a partir do verso 12. É bem no finalzinho dessa primeira carta a Timóteo. Amém? Todo mundo achou? Tem alguém na misericórdia aí? Acompanhe comigo. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 12. Combate o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Exorto-te perante Deus, que todas as coisas vivifica, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos deu o testemunho da boa confissão, que guardes este mandamento imaculado e irrepreensível até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual no tempo próprio há de ser revelada pelo bendito e único soberano Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Amém? Podem sentar. Como a gente sempre pede, eu quero pedir aos irmãos, mais uma vez nesse período, evita ficar levantando, ir tomar água, ir ao banheiro, só em extrema necessidade, obviamente, tá? Para que a gente possa absorver aquilo que Deus tem. Então evite distrações, não se preocupe com as crianças, vocês pais que deixaram seus filhos na salinha, pode ficar tranquilo, não há problema algum. E você que está aqui agora nesse momento, abra o seu coração para aquilo que Deus tem. Amém? Eu quero estar compartilhando com os irmãos essa palavra aqui, que Paulo, revestido da autoridade do Espírito, fala a Timóteo e fala também a todos nós nessa noite. O versículo 12 diz o seguinte: combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna. Combate o bom combate da fé. Amém, meus irmãos? Essa palavra não é única. Interessante que Paulo, ele repetiu isso algumas vezes. E eu quero estar compartilhando com os irmãos a respeito disso, combater o bom combate da fé. Se você voltar um pouquinho, aqui a primeira carta mesmo, volta comigo rapidinho, no primeiro capítulo, no capítulo 1, nós vamos aqui ao verso 18, não vamos ler todo o capítulo 1, mas Paulo está aqui falando com Timóteo, numa questão pessoal dele. E no versículo 18 diz o seguinte, Paulo: essa é a instrução que te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, por elas combates o bom combate. Amém, meus irmãos? Então nós vimos aqui, nesse capítulo que acabamos de ler, no último capítulo desta carta, Paulo exortando a Timóteo a combater o bom combate da fé. E ele diz, logo a seguir, no versículo 15, que isso é, no versículo 14, perdão, que esse é um mandamento imaculado e irrepreensível até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ele fala que combater o bom combate é uma coisa que nós devemos ter como mandamento. Fala assim, mandamento. É um mandamento de Jesus até que ele venha. Até a vida eterna. Combater o bom combate. Então, no início da carta, ele fala a Timóteo, agora numa questão pessoal a Timóteo. Ele fala, olha, tudo aquilo que foi dito a você, Timóteo, ó, meu filho na fé, ele diz, tudo aquilo que foi profetizado, tudo aquilo que foi declarado pela palavra do Senhor, vai, continua, combate o bom combate da fé. Toma posse das bênçãos que Deus tem para a sua vida. Amém? Agora vamos, para a gente poder ir alinhavando, a segunda carta de Timóteo, um pouquinho à frente. Segunda carta de Timóteo, agora o último capítulo. Paulo escreve novamente, no finalzinho da sua vida terrena, já sabendo que estava próximo à sua morte, ele escreve novamente uma segunda carta a Timóteo,
E olha só que interessante, no capítulo 4, pega comigo aí, vamos aqui ao versículo 7. Olha o que agora Paulo, então você vê que lá no começo da carta, ele fala a Timóteo para combater, para estar batalhando pelas promessas que Deus tinha para a vida dele. Depois, no final da primeira carta, ele exorta novamente a Timóteo, dizendo, olha, isso é um mandamento de Deus, enquanto você estiver caminhando, até entrarmos na vida eterna, nós temos que combater o bom combate da fé. Amém, meus irmãos? Agora, um pouco antes da sua morte, ele escreve novamente a Timóteo, e olha que interessante, capítulo 4, versículo 7, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Então nós vemos aqui 3 citações de Paulo com relação à batalha da fé. Nós vemos primeiro dizendo diretamente e pessoalmente a Timóteo com relação às promessas que Deus fez para ele. Ele estava dizendo, entre aspas, Timóteo, não perca as bênçãos que Deus tem para você. Combata o bom combate pela fé. Depois, ele dá mais uma palavra para Timóteo, agora como pastor de uma igreja. Falou, ensina o povo a combater o bom combate pela fé, em cima das promessas daquilo que Deus tem, pois isso é a ordem do Senhor, até que alcancemos a vida eterna. E no finalzinho, ele novamente fala a Timóteo. E agora ele diz a respeito dele, do próprio Paulo, combati o bom combate, acabei a minha carreira e guardei a fé. Bom, eu quero falar com os irmãos a respeito disso. Eu quero dizer para vocês, meus irmãos, que nós temos sempre batalhas pela frente. Amém? E também nós sabemos pela palavra, a palavra nos diz, a Bíblia nos ensina, o justo viverá pela... Você crê nisso? E nós somos justificados pelo sangue de Cristo. Amém, meus irmãos? Quem é justo aí? Levanta a mão. Todos aqueles que aceitam Jesus como Senhor e Salvador. Todos aqueles que creem de coração e confessam com os lábios, será salvo. Nós somos justificados pelo sangue do Senhor. E também a Bíblia nos ensina que o justo viverá pela fé. Agora, nós estamos chegando no ponto onde Paulo estava ensinando a Timóteo, o jovem Timóteo, e onde Deus quer ensinar a cada um de nós. Existe na palavra do Senhor vários tipos de batalhas. E nós temos que batalhar e vencer. O Senhor nos capacita à vitória. Você crê? Então vamos ver aqui, primeiro entender, existem 3 tipos de batalhas que nós enfrentaremos aqui, nesse local, nessa terra, enquanto peregrinamos aqui, até chegar à vida eterna. Porque quando nós estivermos na vida eterna, não haverá mais batalha, meu irmão. Você crê nisso? Porque na vida eterna não terá batalha. Quando nós estivermos na presença do Senhor, na salvação, não teremos mais batalha. Então quando fala de batalha, quando fala de guerra, quando fala a respeito disso, nós estamos e entendemos claramente que é para nós que cremos no Senhor, e os crentes no Senhor têm 3 tipos de batalha que nós enfrentamos. A primeira delas, primeiro vamos separar para a gente entender. Vai comigo, rapidinho, no livro de Hebreus. Vamos abrir aqui Hebreus, capítulo 12. Eu quero pegar com vocês Hebreus capítulo 12, versículo 4. Para a gente entender a primeira batalha que nós enfrentamos no nosso caminhar. A partir do momento que aceitamos Jesus, meus irmãos, as batalhas começam. A partir do momento que eu sou presente do Senhor, a partir do momento que eu faço parte do rol da família do Senhor, as batalhas começam. Amém, meus irmãos? E a primeira batalha, Hebreus capítulo 12, versículo 4, diz o seguinte: ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado. A primeira batalha que nós temos, são 3 batalhas que enquanto nós caminhamos aqui, cabe a nós. E não cabe a Deus. A batalha cabe a nós. Cabe ao Senhor nos capacitarmos, nos revestir e nos preparar para a batalha. Amém, meus irmãos? A primeira batalha que enfrentamos é a batalha contra o pecado. Fala assim, a batalha contra o pecado. Ilusão sua, engano seu, se você acha que você já
protegido contra o pecado e que nunca vai mais acontecer. Eu aceitei Jesus, eu fui batizado. Tem muitos que têm um espírito de engano em cima, achando que pelo fato de ser batizado, de descer as águas, pronto, agora não tem mais problema, eu não vou pecar mais. Meus irmãos, a batalha é nossa contra o pecado. Fala assim, a batalha é nossa contra o pecado. O pecado jaz à porta. O maligno sempre vai estar nos rodeando. E cabe a nós batalharmos contra o pecado. Cabe a nós dizermos não ao pecado. Cabe a nós resistirmos ao pecado, à falha e ao pecado. Amém, meus irmãos? É claro que ninguém é perfeito, não somos perfeitos. E nenhum de nós seremos perfeitos. Porque perfeito é somente Deus. Porém, capacita a batalhar e a vencer o pecado. Essa semana mesmo atendemos uma pessoa que nos procurou a respeito dessa questão do pecado. E falando assim, se Deus quiser, Ele não vai deixar que eu peque. Eu falei, meu filho, é o seguinte, Deus, Ele não quer que você peque. E cabe a você lutar contra o pecado. Então, meu irmão, não tem essa de falar assim, jogar a culpa em Deus. O Senhor nos capacita, Ele nos dá tudo aquilo que nós precisamos, a partir do momento que nós nos posicionamos, porque é uma batalha e Ele nos garante a vitória. Amém, meus irmãos? E essa é uma das batalhas que nós vamos travar. Não adianta você ficar procurando o pecado e falar assim, Deus, se você não quiser que eu peque, então me tire daqui. Senhor, se você não quiser que eu peque, me tire da casinha da luz vermelha. Senhor, se o Senhor não quiser que eu peque, não deixe que eu bata na minha sogra. Senhor, não adianta, meu irmão. O pecado jaz à porta. E nós temos que batalhar contra o pecado. Porque a carne milita contra o espírito. E a carne está na questão de mundo. Amém, meus irmãos? A carne foi tirada do pó da terra. E para o pó da terra volta. E a carne vai sempre militar contra o espírito. Vai sempre lutar. E essa batalha nós temos. Então, uma das batalhas que nós temos é contra o pecado. E nós temos que resistir. Amém, meus irmãos? A segunda batalha que nós temos. Vamos lá, rapidinho. Vamos mais uma passagem aqui. Efésios agora. Eu creio que todos vocês conhecem. Efésios capítulo 6. O último capítulo de Efésios. Capítulo 6, versículo 12. Então nós vemos uma das batalhas que enfrentamos, que é contra o pecado. E isso cabe a nós batalharmos. Efésios capítulo 6, versículo 12. Pois não temos de lutar contra a carne e o sangue, e sim contra os principados, contra as potestades, contra os poderes desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestes. Amém, meus irmãos? Uma das batalhas que nós temos é interior, é nossa, é aqui dentro, que é com o pecado, com a nossa falha, com aquilo que nós temos. A segunda batalha que nós temos, e isso, meu irmão, enfrentaremos sempre. Assim como enfrentaremos a batalha contra o pecado, enfrentaremos a batalha contra as forças espirituais. Amém, meus irmãos? Que manifestam e vêm contra nós. E não adianta dizer que não. E manifesta através de instrumentos humanos ou de circunstâncias. Na bênção, meu irmão? Então, como nós temos uma das batalhas, que é interna, agora nós vamos para o lado externo. Agora nós saímos do interno, do homem interno, e vamos para o exterior. E aqui também, da mesma maneira, nesta carta, à igreja de Éfeso, o Senhor também alerta e diz, olha, nós teremos batalha contra o reino espiritual. E ele deixa muito bem claro, a palavra do Senhor nos diz, olha, não é contra homens que nós temos que lutar. Amém, meus irmãos? Fala assim, não é contra homens. Porém, o reino espiritual, ele manifesta através de instrumentos humanos ou de circunstâncias na nossa vida. Amém, meus irmãos? Não se engane, não se engane. Porque o inimigo, ele usa ou de instrumentos humanos ou de circunstâncias para fazer-nos destruir, cair, retroceder e perder. E essa é a segunda batalha que nós sempre enfrentaremos. Então uma é contra o pecado. O pecado sempre jaz à porta. E o Senhor nos capacita a vencer. Amém? A outra é contra o maligno. Ele anda ao derredor, rugindo como um
leão, procurando a quem possa tragar. Então o pecado é uma questão interna. Agora, o reino espiritual é uma questão externa. E é uma batalha também. Amém? Então nós vemos aqui 2 tipos de batalhas que teremos. Agora vamos para o terceiro tipo, que é o que eu quero estar falando com os irmãos. Que é a batalha da fé. Fala assim comigo, batalha da fé. Fala assim comigo, o justo viverá pela fé. Meu irmão, a partir do momento que nós nos posicionamos e entendemos a palavra de Deus, a salvação, e nós cremos que a palavra e a promessa de Deus é para as nossas vidas, meu irmão, começa já a nossa batalha pela fé. E andar pela fé, batalhar pela fé, faz parte. Por isso que aqui o Senhor, através de Paulo, na primeira carta, e no finalzinho ele diz o seguinte: olha, é ordem de Deus, é mandamento do Senhor Jesus, combate o bom combate, permanece firme na... Cutuca o seu irmão, tá ao seu lado, fala assim, combate o bom combate, meu irmão. Permaneça firme na sua fé. Amém, meus irmãos? E esse é uma das batalhas. Então existem 3 tipos de batalhas que nós enfrentaremos enquanto estamos aqui, até alcançarmos a vida eterna. Pecado, vamos batalhar contra o pecado, porque a carnona sempre vai querer o pecado, vai querer aquilo que tem de prazer momentâneo do pecado. Nós também teremos a batalha no mundo espiritual. O maligno vai se levantar através de instrumentos humanos e circunstâncias, e nós temos que batalhar contra isso, revestindo-nos de toda a armadura que o Senhor nos dá. E também nós temos que batalhar pela fé. E é esse ponto que eu quero dizer para vocês. Sempre exercitar a fé. Quando nós exercitamos a nossa fé, nós vamos ter resistência. Amém, meus irmãos? Sempre. Nós precisamos tomar posse da palavra do Senhor pela fé. As promessas de Deus eu tomo posse pela fé. E eu tenho que batalhar pela fé, para que as promessas de Deus se concretizem na minha vida. E é isso que Paulo falou. E é isso que eu quero estar meditando com os irmãos. Eu quero dizer o seguinte, meu irmão. O Senhor Jesus mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. E quando nós nos colocamos no caminho do Senhor, é pela fé e teremos resistência em caminhar naquilo que Deus tem. Quando nós nos colocamos para conhecer da verdade, e a verdade vai nos libertar, porque conhecereis a verdade e a verdade nos libertará, nós teremos sim batalha pela fé, até chegarmos na vida. Tudo isso é pela fé. Então é engano acharmos que as coisas virão de maneira pronta. Deus sim, Ele nos dá a promessa, Ele nos capacita, Ele coloca tudo aquilo que Ele tem para nós, e as palavras e as promessas de Deus são vivas e verdadeiras. Porém, eu tenho que batalhar pela fé. E vamos sim, muitas vezes, estar aqui naquele ponto de meio desequilíbrio. Nós somos humanos. E nós temos que entender que quando nós estamos dispostos a caminhar pela fé, e o justo viverá pela fé, nós vamos ter problemas com a razão. Presta bem atenção, porque a fé bate de frente com a razão. Quando nós queremos realmente tomar posse e caminhar pela fé, diante de tudo aquilo que Deus tem, nós teremos problemas pelo que nós vemos, porque muitas vezes o que nós vemos não é aquilo que Deus determinou para nós. Quando nós falamos em caminhar pela fé, teremos uma batalha muito grande com os sentimentos, de uma maneira geral, porque os nossos sentidos muitas vezes vão contra aquilo que a fé de Deus determina. Vamos ver aqui rapidamente esses pontos, para nós aprendermos e tomarmos posse nessa noite. Vamos rapidinho, eu quero pegar uma palavra no Evangelho.
Abra comigo, Evangelho de Marcos. Vamos pegar aqui algumas coisas para nós começarmos a entender esses princípios de Deus na nossa vida. Amém, meus irmãos? Marcos, capítulo 9. Marcos, capítulo 9. Quero mostrar para vocês a respeito de um homem que chegou até Jesus, que estava com o seu filho possesso. Tentou através dos discípulos e não teve êxito, para que o libertasse daquela possessão. Mas vamos ao ponto aqui. Capítulo 9, versículo 22. A situação do menino e o pai que procura ao Senhor Jesus. Capítulo 9, versículo 22. Muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Disse-lhe Jesus, se tu podes, tudo é possível ao que crê. Amém, meus irmãos? Fala assim comigo, tudo é possível ao que crê. E eu creio pela fé. As coisas do Senhor, as coisas de Deus não estão no âmbito natural, estão no âmbito espiritual. Então, quando aquele homem com o filho possesso chega até Jesus e fala da situação e fala, olha, o maligno está tentando matá-lo, joga no fogo, joga na água e ele quer matá-lo e nós estamos vendo isso e eu peço, o Senhor pode? Ele fala, posso? Tudo pode para aquele que crê. E olha que interessante, versículo 24. Imediatamente o pai do menino exclamou, Amém, meus irmãos? Eu creio. Mas ele era humano como qualquer um de nós. Olha a continuação aqui. Ajuda-me a vencer a minha falta de fé. Ao mesmo tempo que ele falou, ao mesmo tempo que naquela situação, ele chegou e falou assim, eu creio. Já veio também do outro lado a falta de fé. Mas ele foi muito aberto, com o coração aberto diante do Senhor Jesus. Ao mesmo tempo que ele falou, eu creio, ele também falou, ajuda-me na minha falta de fé. Meus irmãos, é uma batalha. A fé é sempre uma batalha. E eu quero dizer para vocês, o justo viverá pela fé. E se nós vivemos pela fé, nós temos que combater o bom combate da fé. E esse homem aqui não era diferente. E da mesma maneira Deus sabe que nós somos dessa maneira. Não adianta você dizer, ou qualquer um de nós, a fé nós vamos exercitando, nós vamos experimentando, nós vamos caminhando, nós vamos pedindo para o Senhor, e Deus vai agindo na nossa vida, e cada vez mais nós vamos aprendendo a confiar na palavra de Deus e nas promessas de Deus. Amém, meus irmãos? Mas as coisas não são automáticas. E mesmo que você tenha muitas experiências de fé, vai ter certo momento na sua vida que você vai estar aquela tremida, vai pedir para o Senhor, Senhor, ajuda-me para que eu tenha fé. Você crê? Eu creio. Deus disse, eu creio. Porém, nós temos que entender e fazer como esse homem fez. Senhor, ajuda-me na minha falta de fé. E aqui Deus agiu e fez. E da mesma maneira o Senhor quer fazer nas nossas vidas. Amém, meus irmãos? Então nós vamos enfrentar sim batalhas no âmbito dos sentimentos. Nós vamos enfrentar batalhas em todos os lugares. Vamos agora ao primeiro passo, para a gente entender, para que a gente possa agir e termos vitória. Fala assim, o justo viverá pela fé. Amém, meus irmãos? 1 Coríntios, rapidinho comigo. Nós vamos pegar algumas passagens para que a gente venha entender esses princípios de Deus na nossa vida. Vamos lá. Abre comigo em 1 Coríntios. Eu quero pegar com você capítulo 2. Fala assim, a fé batalha contra a razão. Meus irmãos, a nossa razão, muitas vezes, é desmoronada se nós queremos caminhar pela fé. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Presta atenção nessa passagem, que é muito importante para nós, para entendermos e exercitarmos e caminharmos e combatermos o nosso bom combate na fé. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, pois lhe parecem loucura,
e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Amém? A primeira coisa que eu quero dizer para vocês, no âmbito da lógica, o homem natural não compreende as coisas do Espírito. Se você pegar esse homem natural, no original, no grego, está escrito psique. Psique é a razão, é a lógica. E eu quero dizer para vocês, a primeira coisa que eu quero dizer, que nós temos que combater, o nosso combate pela fé, é que muitas vezes as coisas de Deus não caminham na lógica. Amém, meus irmãos? Se nós formos analisar pela lógica, as coisas não vão acontecer. Porque o nosso Deus é Deus no âmbito espiritual. E no âmbito espiritual, a lógica fura tudo, meu irmão. Na lógica, na razão, 2 mais 2 é 4. Amém? Para Deus, 2 mais 2 é 4, 6, 8, 1.500, 369 mil. Quanto Ele quiser fazer, dar, Ele dá. Porque Ele cria todas as coisas. Ele faz todas as coisas. E é isso que nós precisamos entender. Fala assim, a fé vai combater, batalhar com a lógica. E para quem é, por exemplo, da área de exatas, meu irmão, isso é uma das primeiras batalhas que a gente enfrenta. Eu sou engenheiro, sou da área de exatas. E é uma das primeiras coisas que a gente enfrenta. Porque nós aprendemos, olha a área, exatas. E para nós, engenheiros, tudo tem que ser exato. Tem a conta, tem que bater no final. E acabou, ponto final. E com Deus, as coisas não são exatas aos nossos olhos. São exatas aos olhos de Deus. Amém, meus irmãos? Então esse princípio nós temos que entender. E isso é combate pela fé. Romanos, vamos ver uma coisa na prática. Volta um pouquinho de onde nós estamos. Eu quero pegar com vocês uma palavra de Romanos, capítulo 4. Todos conhecem a questão de Abraão. Amém? O pai conhecido como o pai da fé. E aqui, Paulo escreve à igreja de Roma. Eu quero estar compartilhando com o irmão. Capítulo 4, versículo 18. Olha que interessante, presta atenção nos detalhes da palavra. Romanos 4, 18. O qual em esperança creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito. Assim será a tua descendência. Olha que interessante. Olha aqui o trocadilho de palavras. O qual em esperança creu contra a esperança. Parece ilógico. Porque o nosso Deus vai contra toda a razão. Olha, continuando, versículo 19. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. Ele não duvidou da promessa de Deus, deixando-se levar pela incredulidade, mas foi fortificado da fé, dando glória a Deus, estando certíssimo de quem lhe tinha prometido, também era poderoso para cumprir. Amém? Meus irmãos, para nós entendermos essa batalha da fé contra a lógica, a batalha da fé contra as questões lógicas do pensamento da psique humana, é o seguinte, meu irmão, nós temos que entender, nós temos que ver o caráter de Deus. Aquele que é poderoso para prometer, é poderoso para fazer cumprir na minha vida, na sua vida e na nossa vida. Amém? É uma batalha, meu irmão. É uma batalha. Porque pela lógica, tudo está dizendo o contrário. Eu sei que vocês conhecem a história de Abrão e Sara. Primeiro ele chamava-se Abrão. Depois uma aliança que ele fez com Deus. Deus mudou o nome dele, abriu um pouquinho assim e colocou no meio o Aleph. Tornou-se Abraão. E falou, você será pai de muitas nações. Não falou pai de uma família. Ele falou pai de muitas nações. E a mulher dele, Sara, era estéril.
Era estéril. E eu gosto de imaginar a cena. Abraão, no meio da sua casa, parentela, familiares, o pessoal chamando: ô Abraão, vem cá. Abraão não. Abraão, porque eu serei pai de muitas nações. E a circunstância, a lógica, levando tudo ao contrário. Até que, eu imagino a cena. Eu gosto de imaginar. Certa noite, Abraão e Sara deitados, conversando. Aquele tete-a-tete que os casais têm, né? Naquela hora que as crianças já dormem, dá uma acalmada, já fechou a casa, já está tudo em ordem. Aí, eu fico imaginando. Sarinha, fala Abraãozinho. Eu acho que nós estamos errando, porque não tem muita lógica. Já faz algum tempo, faz quase 70 anos que a promessa veio e a coisa não aconteceu. Eu acho que nós estamos espiritualizando muito. Já ouviram isso? Amém, meus irmãos? Fala assim, a fé é no âmbito espiritual. Toma cuidado, meu irmão. Aí bastou isso para que a lógica da coisa entrasse. Vamos fazer o seguinte, é normal, é natural, para aquele tempo era natural, era normal. Quando a esposa não poderia dar filhos, pegava uma escrava, afinal de contas a escrava estava ali para isso, para servir de toda maneira. E o filho da escrava seria como o filho deles e pronto, acabou. Barriga de aluguel. E fizeram segundo a sua lógica. E Deus virou para ele: Abraão, não é dessa maneira. O filho que eu prometi, a descendência que eu terei através de você, é com Sara. Amém, meus irmãos? Eu imagino o seguinte, obviamente que Abraão podia ter filhos, obviamente, tanto que ele teve filho com a escrava, Agar. Ali nasceu Ismael. Então ali vem toda uma história que eu não vou entrar agora. Porém, Abraão podia. Mas eu imagino que Deus já poderia ter solucionado o problema já ali, naquele período, naquele momento, sem esperar chegar lá aos 100 anos. Mas Deus falou assim, agora também você vai esperar até os 100 anos. A hora que chegou ali com 100 anos, já não era mais só Sara que estava com o ventre com problemas. Agora Abraão também tinha o seu corpo amortecido. Não tinha pílula azul, não tinha nada dessas coisas. E Deus esperou até ali para mostrar que Ele é um Deus que age. Ele é um Deus que não vai pela lógica humana. Amém, meus irmãos? Esperou todo aquele momento. Deus esperou e aguardou. Falou assim, antes era só Sara, agora é Sara e você. E eu vou mostrar que eu não ando pela lógica humana. Eu não ando diante daquilo que Deus e os homens falam. Eu ando diante da minha palavra. E eles tiveram o filho da promessa. E o importante aqui, a fé tem que estar apoiada naquele que promete. O caráter daquele que promete. Amém, meus irmãos? Fala assim comigo. Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para não cumprir com suas promessas. Amém, meus irmãos? A partir do momento que eu começo a entender o princípio de Deus, de que o caráter de Deus é irrevogável, o caráter de Deus, a sua palavra e a sua promessa é grande e poderosa, meu irmão. A partir daí, a lógica cai por terra. Não tem lógica você vencer um inimigo com uma queixada de jegue. E Deus falou, pega aí a arma contra os filisteus. Sansão, onde? Onde está? Pega, está aí no teu pé. A hora que ele olha, tinha um esqueleto de jegue. E eu imagino, friso meu, amém, meus irmãos? Acho que se você visse um esqueleto de jegue, e Deus falasse, pega a sua arma aí, você ia no fêmur do jegue. O maior osso. Deus virou para... Friso meu, tá, gente? Ai, pastor, onde que está escrito? Que versículo que era no fêmur, que não... Friso meu.
Tá? Bíblia, segundo o MKM. Maurício Clocker Martins. Na hora que Deus vira assim, não é o fêmur. Larga esse osso. O que eu pego? A queixada. Queixada. O jegue. Com isso, eu te darei vitória. Não há lógica. Mas os filisteus estão vindo armados. Os filisteus estão vindo armados até os dentes. Manda dente de jegue em cima dele, meu irmão. Não tem lógica. Mas Deus, Ele age dessa maneira. Amém, meus irmãos? Então, a nossa batalha pela fé, nós temos que entender que o nosso Deus, Ele tem promessas, Ele tem palavras, e muitas vezes a palavra dEle vai contra a lógica humana, aquilo que é determinado pelos homens, aquilo que é determinado pela ciência, aquilo que é determinado por todas as coisas. O nosso Deus é Deus que faz, é Deus de promessa. Amém? Eu vi uma coisa esses dias atrás, achei muito interessante. Você crê na Bíblia? Fala assim, a Bíblia tem promessas de Deus para mim. Amém? Tem sim. Mas eu sou contra aquelas caixinhas da promessa. Porque não é só promessa. Ele também tem a nossa parte, a nossa batalha. Mas é a promessa de Deus. Aí você fala assim, uma pessoa fala, você acredita na Bíblia que tem promessa? A Bíblia foi escrita por homens. Aí você fala, você acredita na ciência? E o livro de ciência foi escrito por quem? Macaco? Zebra? Meus irmãos, a palavra é de Deus. Amém? Outro ponto que eu quero estar falando com você. Vamos para frente, um pouquinho mais para frente. Vamos pegar aqui mais uma palavra. Marcos, capítulo 5, para nós entendermos os princípios. Fala assim, a fé batalha contra a lógica, contra a razão. Amém, meus irmãos? Pega comigo aqui uma passagem, Marcos novamente, capítulo 5. Eu quero que vocês entendam mais uma coisa. Marcos, capítulo 5. Vamos ver aqui mais uma passagem. Eu acho que vocês conhecem. A passagem de Jairo, principal de uma sinagoga, com uma filha enferma já à beira da morte, tá? Eu acho que vocês conhecem a passagem. Esse homem, Jairo, vai procurar Jesus. E Jesus ouve ele e fala assim, não, tá, eu vou lá na sua casa, vamos lá, vamos resolver esse seu problema, vamos lá sim, eu vou lá atender, vamos ver a sua filha. Mas no caminhar, no meio do caminho, teve outras coisas, teve uma mulher com fluxo de sangue, teve outras coisas, e ali naquela questão o tempo vai passando, até que chega ao versículo 35, amém? Capítulo 5, versículo 35. Estando ele ainda falando, chegaram alguns na casa do principal da sinagoga, a quem disseram, a tua filha está morta. Por que incomodas o mestre? Porém Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga, não temas, crê somente. Fala assim, crer é pela fé. Amém, meus irmãos? Agora vem uma outra questão. O sentimento, as emoções. Meus irmãos, e isso é com qualquer um de nós. Eu queria ver se chegasse, mesmo que você estivesse na presença do Senhor Jesus fisicamente, como estava aquele homem, e chegasse alguém e falasse, não incomoda mais ele não. Vamos na funerária. Sua filha já está morta. A hora que Jesus estava atendendo a mulher, ele estava vendo outra coisa, ele estava dando atenção a outra coisa. A hora que ele ouviu isso, virou para Jairo, Jairo, não temas, crê somente. Meus irmãos, fala assim, a fé tem que ser pura. É difícil, é difícil. É pelo Espírito que o Senhor nos capacita. A nossa fé não pode estar misturada com emoções, meu irmão. A nossa fé não pode estar ali misturada com emoções. É claro que receber uma notícia de que a filha está morta, gente, para um pai, para um pai, para uma mãe, não tem coisa que venha abalar as emoções. Mas, o que acontece? Deus, na pessoa do Senhor Jesus, virou para ele e falou assim, olha, não temas, não misture as emoções, mesmo que tudo esteja com as suas emoções mostrando ao contrário, creia no que Deus tem. É difícil? Sim. Fala assim, batalhar pela fé. Eu quero ver. Não é fácil.
Se de repente vem um diagnóstico médico, aquelas coisas cabeludas que ninguém quer ouvir nem ver de jeito nenhum, e você crê na palavra de Deus, mesmo com as suas emoções abaladas. Amém, meus irmãos? Fala assim: batalhar pela fé é ir contra os sentimentos e emoções. Meus irmãos, presta atenção, meu irmão. Deus tem promessas para nós, e o inimigo ele vai lançar mão de tudo aquilo que está ao seu alcance. Ele vai fazer coisas aí para nos abalar, para ver se nós desistimos de caminhar pela fé debaixo da palavra do Senhor. Muitas vezes, por exemplo, vamos a casos mais fáceis de a gente entender. Eu fali, abri uma empresa, fali, abri outra, fali, agora vou na terceira empresa, estou começando meu negócio de novo, eu acho que eu vou falir de novo, e a palavra de Deus diz: aonde puser as tuas mãos haverá bênção, haverá prosperidade. Creia na palavra de Deus, no mover de Deus. Você vai crer na situação que está ao seu redor, nas palavras que estão dizendo, ou as suas emoções vai afetar o que Deus disse para você. Tivemos testemunho do nosso irmão Valmir. Onde é que está o Valmir falar nisso? Voltou para lá? Vocês lembram do bombeiro, irmão Valmir? A mão dele? Em todo lugar que ele ia, foi aqui no médico, estou médico assim, já. Tanto que chegou as nossas emoções, gente. Nós não vamos, nós somos humanos. Não pensa você que é fácil, não. Mas nós temos que seguir a palavra e a promessa de Deus. Ele estava falando para mim, falou: pastor, chegou uma hora, já estava me vendo sem a mão. Vai ter que amputar a mão, tirar a mão, acabou a mão. É um tumor maligno, um tumor no osso. Então o negócio está crescendo, isso e aquilo. Mas a palavra de Deus dizia o contrário. Amém, meus irmãos? É difícil, não é fácil, porém o Senhor nos capacita a vencer, e Ele diz a cada um de nós: batalhar com a fé. Amém, meus irmãos? Fala assim: batalhar com a fé. Não é fácil, mas o Senhor nos capacita. Ele não dá para nós, e Ele não pede, e não exige algo de nós, sem antes nos capacitar. Ele não escolhe aqueles que já são capacitados. Ele capacita. Você crê nisso, meu irmão? Então fala assim: eu sou filho do Senhor pela fé. Se você crê nisso, você foi escolhido pelo Senhor. Amém, meus irmãos? E se você crê nisso, Ele vai te capacitar, mesmo em situações mais adversas que a gente venha enfrentar. E passaremos sim por situações adversas, e o Senhor vai nos dar vitória, pois cremos na palavra e na promessa do... O terceiro ponto que eu quero dizer para vocês. Então nós vemos que a fé é batalhar contra sentimentos, é batalhar contra as emoções, é batalhar contra aquilo que nós estamos vendo. Eu não vou nem abrir a passagem, mas todos conhecem aquela passagem que Pedro sai do barco e caminha sobre as águas. Ele estava caminhando sobre as águas. Ele não estava testando para ver se aquilo lá era verdadeiro ou não. A hora que Jesus disse: mestre, se é o Senhor, pede que eu faie sobre as águas. Ele falou: vem. Ele nem pensou duas vezes, e ele creu, e ele foi pela fé. Botou o pé e saiu andando sobre as águas, e ponto final. Amém, meus irmãos? Porém, a hora que ele olhou, a palavra é muito bem clara, a hora que ele olhou, ele tirou o foco, a visão daquilo que estava à frente dele, a pessoa de Jesus, e olhou para o vento forte, olhou para a situação, olhou para a circunstância ao seu redor, ele começou... Eu quero dizer para vocês, batalhar pela fé é estar firme na promessa de Deus, na circunstância que Deus nos dá, na bênção que Deus está nos estabelecendo, aquilo que Deus deu de promessa e de palavra, pelo caráter dele. E eu quero dizer, meu irmão, pastor, então quer dizer que de repente pode no meio do caminho uma bênção ser abortada? Pode, a prova está aqui, com relação a Pedro. No meio do caminho a bênção foi abortada. É claro que Jesus estava ali, ele clamou ao Senhor, e a misericórdia do Senhor esteve com ele, levantou as mãos, levantou ele pelas mãos e trouxe de volta. Eu quero dizer para vocês, meus irmãos, pode sim, se nós começarmos, às vezes a bênção já está vindo, eu estou olhando para a bênção, eu estou olhando para o abençoador, porque não adianta só olhar para a bênção, eu tenho que olhar também para o
abençoador, aquele que confirma a bênção na minha vida. E se de repente o inimigo é craque para fazer isso, ele vai colocar circunstância, ele vai colocar coisas para fazer eu desviar os meus olhos daquilo que está à minha frente, da palavra do Senhor. E se isso acontecer, meu irmão, pode sim abortar a bênção. De repente já estou andando, Pedro não tateou, ele falou, deixa eu ver se é firme, deixa eu ver. Não, ele não falou, tem um caminho de pedras aqui para que eu possa caminhar? Tem uma, piscina borda infinita que eu possa caminhar, fazer de conta que não, era água mesmo, era profundidade mesmo. Ele simplesmente foi, ele creu, ele foi, mas de repente, ele começou a olhar para as circunstâncias ao redor. E o inimigo faz isso conosco, meu irmão. Se não fez ainda com você, e todos nós passamos por isso, vem na nossa mente, vem no nosso coração, joga seta na nossa mente. Joga seta, opa, não vai dar certo não, você vai afundar, você pensa que o quê? Andar sobre as águas, já viu o teu pezinho, já viu aí como é que você está? Não, dá uma olhada aí na tua barriga, pastor Maurício, dá uma olhada, vai afundar sim, afunda, é aquilo, eu tiro os olhos da promessa, da palavra de Deus, e começo a olhar as circunstâncias ao meu redor, e a hora que eu tiro os olhos, as coisas começam muitas vezes a perder. Mas se nós clamarmos, Ele puxa de novo. Amém, meus irmãos? Nós precisamos entender esses princípios de Deus na nossa vida. Então, a palavra de Deus é uma só. Nós precisamos batalhar de fé em fé. Amém, meus irmãos? Livro de Romanos. Eu quero pegar essa palavra que é importante. Próximo daquilo que nós lemos a respeito de Abraão. Os nossos sentimentos, tudo isso, nós temos que crer pela fé. Romanos capítulo 4. Agora vamos no versículo anterior, daquele que lemos, falando a respeito de Abraão. Capítulo 4, versículo 17. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não são, como se já fossem. Amém? Fala assim, Deus chama à existência as coisas que não são, como se já fossem. Meus irmãos, Ele cria a bênção. Amém? Por isso que nós podemos caminhar pela fé. Por isso que nós podemos ter a plena certeza. Mesmo que os sentimentos se levantem contra. Mesmo que tudo aquilo venha contra. Nós vemos com Davi, quando Davi escreveu o Salmo, o salmista, muitas vezes nós temos que fazer entender que a nossa batalha, meu irmão, os nossos sentimentos precisam sim estar chacoalhando. Por quê? Porque Deus cria bênçãos para nós e nós não podemos perder as bênçãos. Vai comigo rapidinho. Salmo, olha só que interessante. Vamos pegar aqui um Salmo de Davi, lembrei agora, para que a gente possa entender esse princípio. O Salmo 103, Salmo 103, olha que interessante. Salmo 103, bendize, ó minha alma, ao Senhor, tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Amém, meus irmãos? Versículo 2, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Ele está falando aqui de sentimento, gente. Fala, sentimento vai contra a minha fé. Davi está falando assim, os meus sentimentos não querem que eu louve ao Senhor. Espírito de apatia, de mornidão, estava com Davi. E ele falou, então, agora eu assumo as rédeas. Quando fala de sentimentos, quando fala de alma, alma é sentimentos. Amém, meus irmãos? Aqui, resumindo, trocando em miúdo para nós, Davi está falando assim, olha, eu não estou... A minha alma, o meu sentimento não está com vontade de louvar o Senhor, não está com vontade de agradecer ao Senhor, não está com vontade de nada, mas ele está falando, eu assumo o comando. Eu assumo as rédeas. Agora não é mais o meu sentimento. Eu queira, eu não queira, eu vou louvar o Senhor. Amém, meus irmãos? Ele está agindo pela fé. Ele está falando, olha, não esqueça dos benefícios. Como nós temos a tendência de esquecer dos benefícios de Deus na nossa vida. Principalmente quando vem o espírito da apatia. Quando vem o espírito de mornidão, quando vem aquela apatia, aquela questão, que é sentimento, meu irmão. E o sentimento está dizendo, Senhor, olha, combate pela fé, caminha pela fé, vença pela fé. Amém, meus irmãos? Nós não andamos por sentimento,
Nós andamos pela... eu não estou sentindo. Mesmo sem sentir, nós vamos caminhar. Amém? Então nós vemos ali, livro de Romanos, aquilo que Deus falou através de Abraão. Eu crio bênçãos para te dar. Agora, para encerrarmos, 2 Coríntios. Vamos pegar essa palavra que é muito interessante, para entendermos esse princípio de Deus. Agora 2 Coríntios, capítulo 4. 2 Coríntios. Segunda carta de Paulo à igreja de Corinto. Capítulo 4. Versículo 13. 2 Coríntios 4, 13. Achou aí? E temos, portanto, o mesmo espírito de fé. Amém, igreja? Como está escrito. Como está escrito. Crie e por isso... Oh, glória. Também nós cremos e por isso também nós... Duas coisas inseparáveis quando se trata de fé. Crer e falar. Amém, meus irmãos? Declarar. Eu creio na promessa de Deus. E eu declaro a promessa de Deus na minha vida. Amém? Fala assim, fé, eu devo batalhar. Esqueça, meu irmão. Não tem outro caminho. É batalhando. Mas o Senhor nos dará vitória. Amém? De fé em fé. O tempo é de Deus. Ele vai dar a resposta no tempo dele. Porém, nós não vamos abrir mão. Pela fé. Fica em pé. Em nome de Jesus. Vamos tomar posse pela fé. Quando nós esperamos, Hebreus 11:1 nos diz claramente quando nós falamos de fé. Fé é a certeza das coisas que se esperam, daquilo que eu não estou vendo. Amém, meus irmãos? Então não é pelo sentimento, não é pela razão, não é pelo que eu estou vendo. É pela palavra de Deus. Você crê nisso? Repete comigo. Não é pela razão, não é por sentimentos, não é pelo que eu estou vendo. Eu caminho pela fé na palavra de Deus. E creia, meu irmão, que Ele não é homem para mentir. Amém? Incline sua cabeça. Senhor Deus...